Agora, a rotina de um dos presídios mais famosos do Brasil virou livro e já causou polêmica com uma denúncia sobre o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado por abuso sexual de suas pacientes. Você se lembra, né? Abdelmaci, nesse caso aí, ele teria forjado as doenças que fizeram com que ele conseguisse cumprir a pena em casa. Quem conta a história dessa fraude é o médico que cuidava de Roger dentro do presídio. Um presídio conhecido por reunir celebridades do crime e guardar grandes histórias. Desde 2002, este presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, recebe presos acusados de crimes que causaram grande repercussão. São presos que acabaram se tornando famosos e que correriam riscos se fossem encaminhados para outros presídios. Agora, um livro escrito por um dos presos narra os bastidores da penitenciária. A publicação traz uma denúncia grave. O ex-médico Roger Abdelmaci teria forjado as doenças que garantiram a ele a prisão domiciliar. A revelação foi feita por outro detento, também médico, que cuidava de Abdelmaci na cadeia. A doença do Roger é uma fraude, foi fabricada, é artificial. Ele não tem nenhum problema de saúde e simples medicação não resolva. Será que isso pode levar o homem condenado a 278 anos de prisão de volta à cadeia? O relato foi escrito nos últimos 2 anos por Assir Filó, jornalista e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, interior de São Paulo. Assir está preso provisoriamente sob suspeita de corrupção. A mulher dele conta como surgiu a ideia do marido. Como ele estava lá dentro, ocioso, para estar ocupando a mente, começou a ficar triste, ele resolveu estar escrevendo esse livro. Escrevia à mão? Escrevia à mão. Nem computador, nem máquina de escrever? Não, isso não pode entrar, de jeito nenhum. E quantas páginas ele escrevia por semana? De 30 a 40. Aí eu ia na visita, trazia para casa e digitava. Aí na outra semana eu levava para ele corrigir e ele já me dava novos manuscritos. Entre os presos entrevistados no livro está Christian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão. Segundo a investigação, Christian, o irmão dele, Daniel, e Suzane Richthofen simularam um assalto para matar os pais de Suzane em 2002. No livro, Christian conta o que Suzane fez na hora do crime. Os relatos de que Suzane ficou sentada no sofá da sala, com as mãos nos ouvidos, enquanto seus pais eram assassinados e que naquele momento não queria mais que eles morressem, são mentirosos. A verdade é que ela recolhia dinheiro e joias e montava a cena do crime. Outro preso famoso de Tremembé é Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos pela morte da filha Isabela. A menina foi jogada do 6º andar do prédio onde moravam o pai e a madrasta, Ana Jatobá, em 2008. Na prisão, ele ainda nega o crime. Eu não matei a minha filha, mas ninguém tem interesse em descobrir a verdade. O ex-policial Misael Bispo dos Santos também está em Tremembé, onde cumpre 20 anos de prisão pelo assassinato da namorada Messia Nakashima. O corpo da advogada foi encontrado em uma represa perto de São Paulo em 2010. No livro, Misael reclama de supostos erros na investigação. Garanto que se um órgão de imprensa sério investigar a fundo o meu caso, chegará à conclusão de que fui condenado sem provas cabais e que sou inocente. Negar a autoria do crime é uma característica comum a quase todos os entrevistados do livro. O psiquiatra forense Guido Palomba explica esse comportamento. Ou ele nega conscientemente, sabe, de fato que fez e que está negando porque deve negar até o fim, colocou isso na cabeça, ou é aquilo também chamado de pseudologia fantástica. O que é uma pseudologia fantástica? É quando a pessoa mente e acredita na mentira. Então vive como se fosse uma realidade.
A mais grave denúncia do livro é outra. O ex-médico Roger Abdel Maci teria forjado doenças para sair do presídio. Quem revela é outro médico, Carlos Hasegawa, preso em regime semiaberto por extorsão. Na cadeia, Carlos tinha autorização para cuidar de outros presidiários. Eu sei exatamente como fazer a pressão subir e cair. E assim que ajudei o Roger. Ele conta que o ex-médico misturava sal e água e bebia a mistura. Roger também teria deixado de tomar alguns medicamentos que jogava no vaso sanitário. Abdel Maci foi condenado por abusar sexualmente de dezenas de mulheres que procuravam sua clínica em São Paulo para tratamentos de fertilização. Depois de uma longa fuga, foi preso e condenado a cumprir pena em Tremembé em regime fechado em 2010. Isso mudou em 2017, como relembra o médico Carlos Hasegawa. Eu sugeri os remédios que causaram complicações cardíacas em Roger Abdel Maci a pedido dele. Fui eu que atestei sua situação clínica, que o beneficiou com a prisão domiciliar em 2017. Foram 3 idas ao hospital para que seu falso prontuário histórico ganhasse áreas de legitimidade para sensibilizar e induzir o judiciário ao erro. O médico conta também que no presídio os funcionários não sabiam da fraude. Ele sempre recebia visita íntima da esposa. Ele nunca teve risco real de infarto. É muito forte e saudável. O autor do livro chegou a conversar com Roger Abdel Maci, mas o ex-médico teria dito que todas as relações que teve com as pacientes foram consentidas. Este médico endocrinologista explica que o uso inadequado de remédios pode ser muito arriscado e provocar alterações cardíacas, depressão, entre outras doenças. O fato de a gente utilizar as medicações visando os efeitos colaterais, a gente visa causar um problema, uma patologia que muitas vezes ele não tinha. Ele trabalhava, na verdade, com o efeito colateral dos medicamentos e não com o efeito benéfico do medicamento. O médico que cuidou de Roger na prisão também explicou no livro por que resolveu contar tudo agora. O peso na consciência me obriga a fazer isso. Além de tudo, o canalha me deu chapéu. O Roger é um tremendo pilantra. Para você ter uma ideia, enquanto ele está numa boa, eu saí no prejuízo, devido aos procedimentos suspeitos que o beneficiaram. Fui afastado da enfermaria pela justiça no final de 2017. E isso prejudicou minha progressão de pena. De acordo com este documento, a juíza Sueli Zeraik Armani, da comarca de São José dos Campos, determinou a apuração sobre possíveis infrações durante a confecção do livro. Porque, segundo ela, o livro recentemente lançado pelo detento Assif Ló dos Santos vem causando comoção entre os demais presos citados, refletindo de maneira negativa no ambiente prisional e gerando instabilidade. A partir do pedido da juíza, presos famosos citados no livro prestaram depoimento em audiência no último dia 26. O Domingo Espetacular teve acesso a autorizações que alguns presos famosos deram ao autor do livro para o uso de imagem e das declarações. A Cira escreveu uma carta sobre o livro que entregou à esposa com várias declarações. Ele afirma: "O motivo que me levou a escrever o livro foi o meu tino jornalístico." E ele ainda acredita que nenhum preso citado ou entrevistado para o livro pode ser punido, pois todos os presos têm direito à liberdade de expressão. Em nota, o Ministério Público confirmou que vai apurar o caso e tomar as medidas cabíveis. Este advogado criminalista explica que se as denúncias do livro sobre Roger Abdel Maci forem verdadeiras, pode haver mudança na decisão da Justiça. Pode perder o privilégio da prisão domiciliar, pode regredir para o regime que ele ocupava anteriormente e, além do mais, ele pode sofrer condenação por esse outro crime. O médico Carlos Hasegawa também pode ser investigado e condenado por fraude.
Uma das primeiras vítimas a denunciar Roger Abdel Massif, Ivani Serebrenik, diz que não se surpreende com a denúncia. Que ele é um doente, que ele é um psicopata, que ele é um criminoso, que ele é um estuprador em série, que ele é um maníaco. Isso todas nós, vítimas, sabemos disso. Então, isso não é novidade para nós, entendeu? Então, isso aí é mais uma da enganação, porque o psicopata, ele age dessa maneira, né? Ele tenta ludibriar, enganar as pessoas. Se a justiça realmente funciona como deve ser, ele tem que voltar imediatamente para a cadeia. E olha aqui, o advogado Antônio Celso Fraga, que representava Roger Abdel Massif quando o ex-médico conseguiu o benefício da prisão domiciliar, disse hoje que não o defende mais. Conversamos com a esposa do ex-médico Larissa Sacco. Ela disse que as denúncias são inverídicas e que o casal não tem mais nada a dizer.